Olá, amigas, amigos, estamos aí mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Roberto Lúcio Vieira de Souza, sou médico, psiquiatra e trabalho com saúde mental e espiritualidade, e temos essa nossa conversa todas as terças-feiras às 20 horas pelo nosso Instagram. Vamos aguardar alguns instantes, o pessoal está chegando, sejam bem-vindos. Coloquem aí as pessoas, de onde vêm, para a gente saber de que cidade, de que lugar que vocês estão. Boa noite, doutora Maria Cristina Freitas, boa noite, Fabiana Costa da Degan, boa noite, Cris Bezamar, boa noite, Vera Gonçalves, boa noite, Gilda Dornas, boa noite, que satisfação receber a todos vocês aqui, boa noite, Rita de Cássia. Então vamos aguardando. O nosso tema hoje é saúde mental e espiritualidade, especializando-se em almas. Nós vamos falar aí dessa abordagem, desse trabalho, de como a gente vê essa questão, de como que eu vejo o que é a alma e o que é uma especialização nessa perspectiva. Então, se você conhece alguém que você acha que poderia aproveitar, ser útil sobre esse tema, marque aí o aviãozinho, convide as pessoas para participarem conosco dessa nossa conversa. Lembrando a todos que normalmente essas lives não ficam gravadas no canal do Instagram. Elas vão ser editadas posteriormente, vão dentro de um cronograma serem colocadas no nosso canal do YouTube. E aqueles que não conhecem o nosso canal, nós convidamos a conhecê-lo. Quem está aqui conosco, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade, vão lá, conheça. Nós temos muito material sobre saúde mental e espiritualidade. Nós temos lá lives interessantes com outras pessoas, doutor Andrei Moreira, professora Lucelena Galvão e tantas outras pessoas, Rossando Klinge, são pessoas que participam de ideias muito semelhantes às nossas, às vezes, e que vêm trazer a sua contribuição. Então, não se esqueçam de se cadastrarem, se inscreverem no nosso canal e marcarem o sininho, porque todas as semanas nós temos alguma novidade no nosso canal. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa dessa noite. Primeiro, eu queria compartilhar com vocês por que desse tema. Nós fomos convidados a participar de um seminário promovido pelo Departamento de Acadêmicos da Associação Médico Espírita do Brasil. E esse seminário foi acerca de um livro que foi editado pela AME Brasil e que se chama Cartas de Dr. Bezerra de Menezes. Essas cartas, elas foram escritas por acadêmicos numa atividade em grupo, e depois elas foram, durante 3 anos, elas foram psicografadas, as cartas, em respostas às cartas que foram escritas pelos acadêmicos.
E um dos capítulos, que é o capítulo 3º, foi o qual nós fomos convidados a falar. Esse capítulo se chama Especializando-se em Almas. Então, todos os capítulos desse livro trazem a carta do acadêmico, a carta do Dr. Bezerra, e traz um texto, um comentário sobre a carta e a pergunta de alguém vinculado ao movimento médico espírita no Brasil. E nesse caso, nesse capítulo, quem escreveu esse comentário foi Rossandro, que é psicólogo clínico, ele tem mestrado em psicologia e ele é alguém bastante conhecido dentro do movimento médico espírita no Brasil, porque ele fala, já participou de programas na televisão, ele fala na CBN, então sempre trazendo novidades para todos nós. Então, a partir desse convite, eu achei interessante a gente pensar nesse tema de um ponto de vista que a gente gostaria de que as pessoas entendessem o que é um trabalho de saúde mental e espiritualidade. Foi muito feliz quem escolheu o título do capítulo. Eu particularmente não sei quem foi o autor desse título, né? Especializando-se em almas, mas ele é muito rico. Nesse princípio da nossa conversa, e nós não vamos falar aqui de espiritismo, mas a gente gostaria de fazer um adendo aqui. Para o espiritismo, na linguagem espírita, alma é diferenciada da questão do espírito. O espírito é o princípio inteligente, é o ser que é criado, e a alma, dentro do espiritismo, numa proposta de Kardec, ela não é uma alma do outro mundo, ela é uma alma deste mundo. A alma seria essa integração do ser espiritual com o seu corpo energético e o seu corpo físico. Então, a alma é uma abordagem integral da criatura. Então, nós vamos falar dessa abordagem mais ampla, desse processo de integração e interação, aonde na jornada de cada criatura surgem as patologias, as doenças, e no caso, no campo da saúde mental, os transtornos. Essa visão, ela vai de encontro com a visão ainda predominante na academia, que é uma visão positivista. Então, nessa visão, né, o que se foca, né, é o fato do adoecimento, e o que se busca é resolver a deficiência desse adoecimento, trazendo um bem-estar, um alívio para a criatura.
Mas nós vamos ver que isso não é tão simples. Porque para a academia, diante de uma dor, eu vou pesquisar e fazer todo um processo de pesquisa visando alcançar algum tipo de analgésico ou de analgesia que tire a dor da criatura. Só que a dor não é meramente um fenômeno orgânico ou um fenômeno psíquico, né? Ela tem todo esse contexto. Você tem a expressão neuronal da dor, o entendimento dessa percepção, que é chamada norpercepção ou nocicepção, que é a sensação da dor, mas cada indivíduo apresenta peculiaridades, particularidades, demonstra uma individualidade no seu relato, na sua expressão e na sua convivência com a dor. E essa subjetividade, ela não é uma preocupação do positivismo. Ao contrário, como ela procura estatísticas, ela procura generalizações. Por isso que dentro da abordagem dessa medicina positivista, e quando eu falo em medicina, eu quero deixar isso mais amplo dentro do campo da saúde. Por isso que muitas pessoas estão presas à busca de um diagnóstico, que é um rótulo, vamos entender isso com clareza, e a busca de um remédio que atenda todas as pessoas no mesmo nível de resposta, com a mesma eficiência. Quando se fala em subjetividade, quando a gente toca nessa questão da especialização em almas, a gente sai desse campo. As pessoas não são uma depressão. Elas são portadoras de um transtorno depressivo, o qual se expressa nela e por ela de uma forma bastante particular. O que a gente vê na experiência é que ninguém tem a mesma expressividade de um transtorno mental que outra criatura, mesmo que elas recebam o mesmo diagnóstico. Por isso, é fundamental que a gente tenha uma atenção para o indivíduo e não só para o diagnóstico e para uma definição terapêutica. Nesse contexto, nós vamos ver que o doente, né,
ele é diferente da doença. Nós estamos em meio a um surto, né, de algumas viroses e, entre elas, a mais expressiva nesse momento é a dengue na nossa região, em grande parte do nosso país, por causa da tropicalidade do nosso país. Então, a infecção da dengue é uma coisa. A expressão dessa infecção pelo vírus da dengue no indivíduo, ela é diferente em cada pessoa. Seja no que ele sente, seja nos sintomas que ele expressa, seja no prognóstico do seu quadro e seja na resposta a determinados recursos para ser auxiliado. Quando se fala em individualidade, em resposta individual, nós lembramos que muitos trabalhos, muitos estudos e pesquisas comprovam que 40% das pessoas que recebem um placebo, ou seja, que são informados que estão tomando uma medicação, mas naquele veículo da medicação, seja um comprimido, um líquido, né, ou até algo injetado no músculo ou na veia, esse elemento não tem nenhum recurso terapêutico especificamente por ele. Mas, de cada 10 pessoas que tomam um placebo, 4 delas vão te relatar o desaparecimento dos sintomas e a sensação de alívio e melhora. Ou seja, é um número muito expressivo e a gente tem que pensar. Paralelamente a isso, as pesquisas nos mostram que das pessoas que tomam medicamentos comprovadamente eficazes, 60% delas vão ter uma melhora, um alívio, um desaparecimento dos sintomas. E 40% delas não vão responder àquele medicamento e a nenhum medicamento voltado especificamente para aquela doença. E isso faz com que a gente entenda que, a par da pesquisa e dos resultados que essas pesquisas trazem, nós temos um outro elemento, que é o elemento individual. E que no caso do trabalho na relação médico-paciente, como é no caso da nossa atividade, tanto vai interferir nesses 60%, ou nesses 40% não eficientes, ou nos 40% que respondem a placebos, a questão da pessoa e a questão da relação médico-paciente. Nós vamos nos lembrar, né,
que a escola positivista ela estimula uma neutralidade na ação do profissional, né? Uma inexpressividade do campo emocional, do campo afetivo do profissional em relação ao paciente. Primeiramente, trabalhando em saúde mental, convivendo com pessoas diariamente adoecidas ou com profissionais que trabalham nessa área durante muitos anos, né? Eu tenho mais de 40 anos de trabalho na área de saúde mental. Nós sabemos que as pessoas não conseguem ter essa neutralidade real. Muitas vezes ele não expressa isso claramente, mas de alguma forma isso pode ser lido pelo paciente, né? E com isso não há uma neutralidade dessa relação. Ao contrário, muitos trabalhos e a experiência clínica nos mostra que essa relação que traz afetos positivos, e aí não é uma relação de amizade, uma relação íntima, não é isso, né? É a própria relação humana, onde há a preocupação da empatia, da compaixão, do respeito ao outro, da escuta sincera, né? Da escuta assertiva para a pessoa. Tudo isso são expressões afetivas. Todo esse contexto ele é importante na melhora da criatura. Mas não tem uma questão da ética profissional? Eu diria, com tranquilidade, que a questão ética não é comprometida pela presença dessa postura afetiva, eficiente e terapêutica da empatia, da compaixão, da escuta assertiva, né? De todo esse contexto que a gente vê no dia a dia com as pessoas. Muito mais do que isso, eu aprendi trabalhando que quando o paciente gosta do seu médico, ele tem uma boa relação com o seu médico. E quando o paciente, quando o profissional tem uma expressão, mesmo que isso não seja falado com clareza, de simpatia e de empatia e de compaixão pelo seu cliente, os resultados são maiores, mais rápidos e se mantêm por maior tempo. Isso é, na verdade, né, um processo de aprendizado do dia a dia. Não importando qual especialidade, não importando qual é o seu interesse no campo da saúde, mas importando qual é o seu olhar para o seu paciente, né? E como você expressa respeitosamente
isso que você sente. Carl Jung, ele diz que nós devemos nos aprimorar, não são essas as palavras especificamente, né, no nosso aprendizado, nas teorias, nas técnicas. Mas ele diz que diante de uma pessoa, que você seja apenas uma pessoa. Ou seja, a relação de humanidade, a relação humanizada entre médico e paciente, entre paciente e médico, tem um imenso valor nesse trabalho de transformação. Há uma postura que vem da escola americana e que hoje é muito aceita dentro do campo médico, que a gente não deve faltar com a verdade diante do paciente, que ele deve ser informado com toda a clareza sobre o seu sofrimento e sobre a sua dor. Eu acho, e aí é uma questão pessoal, mas eu sei que tem muitos profissionais que concordam, que a coisa não é bem assim. A experiência nos mostra que não é desse jeito. Eu já passei por situações mais diversas. Muito novo, recém-formado, eu me recordo que eu recebi um paciente entre 11 e 12 anos de idade, num quadro psicótico, num tipo de esquizofrenia, a esquizofrenia mais grave entre todas elas, de um prognóstico muito ruim, que se chama esquizofrenia ibefrênica. Aquilo era visível. O rapazinho era quase um modelo do livro para se aprender a questão da ibefrenia. E dizer dessa dor, dizer desse sofrimento, dizer de tudo isso na vida da criatura, não é muito fácil. Mas o pai, se colocando numa posição de que ele tinha força, entendia e que ele tinha uma visão espiritual que o sustentaria, aquela coisa toda, insistiu naquele primeiro encontro que eu dissesse para ele qual era o diagnóstico do filho dele. E eu caí nessa, porque eu falei com ele o que era o diagnóstico e quais eram as características e qual era o prognóstico do quadro do filho. Para quê? Eu levantei todo esse processo. Esse pai saiu do meu consultório furioso. Ainda falou com as pessoas que eu havia indicado e que eram do meu convívio, e depois com colegas meus que tinham um relacionamento comigo, que eu era uma pessoa desumana, que eu tinha atuado cruelmente falando com ele algo que não era verdade,
que era uma mentira e que aquilo não deveria nunca acontecer. Muitos anos depois, numa das crises do filho dele, nas quais ele muitas vezes foi internado, nessas crises no Hospital Espírita André Luiz, esse homem me procurou e me pediu desculpas, porque teria falado coisas comigo da minha pessoa que não era verdade, que eram frutos da dor dele, e que tudo aquilo que eu tinha dito naquele dia, por exigência dele, posteriormente ele ouviu de outros profissionais. Esse foco dessa situação, ele é importante se lembrar. Porque ao lado da razão, ao lado do lugar que as pessoas querem verdade, as pessoas são seres humanos. Eles são pessoas que têm emoções e sentimentos. E nós não somos muito bem preparados para lidar com as nossas emoções e os nossos sentimentos. Pior do que isso, a grande maioria de nós tem alguma forma de comprometimento emocional e sentimental. Seja por uma questão genética, seja pelos nossos traumas de infância, sejam pelas nossas relações adoecidas, seja pelo mundo, pelos estresses que o mundo traz, a gente tem esse adoecimento. E eu, com aquele fato, com aquela situação, ainda muito novato no campo da psiquiatria, aprendi que a gente tem que fazer um caminho para proteger, resguardar, auxiliar as pessoas a conviverem com determinadas verdades. A gente precisa escutar o coração de cada um no sentido, do sentimental. Nós temos que saber o que é possível ou não dizer para as criaturas. E isso não é faltar com a verdade. Mas como, numa historieta que popularmente anda muito no nosso país, a gente tem que primeiro dizer que o gato subiu no telhado, a coisa, para chegar no momento adequado e dizer que o gato caiu do telhado e que o gato morreu. Isso fala de particularidade. E para a gente saber lidar com essa particularidade, primeiro a gente precisa se especializar na gente. O profissional de saúde tem que entender que ele é uma alma. Ele é um ser espiritual, ele tem um corpo energético, ele tem uma questão afetiva, emocional, e ele tem um corpo orgânico, que ele habita nesse momento dentro do planeta.
e que nós temos reações. E que as nossas reações precisam ser bem avaliadas nesse contexto e nessa situação. Quando a gente sai do lugar do profissional e vai para o lugar do paciente, muito profissional não passou por isso e muito profissional não se permite passar por isso, né? Especialmente a gente vê, né, os médicos são péssimos pacientes, a grande maioria, por N situações que não cabem aqui. Mas eu vivi uma situação, muitos anos depois, no lugar de paciente, quando um profissional, numa sala, numa primeira consulta, sem nenhum exame, sem nenhum toque, nenhuma uma avaliação de pressão arterial, ao lado da minha esposa, eu fui com o resultado de um ultrassom e a minha esposa, numa grande ânsia, preocupada com o que poderia estar acontecendo, perguntou ao médico o que eu tinha. E esse médico, ele respondeu que eu tinha um câncer de tireoide e que eu tinha que operar imediatamente. Ele disse outras coisas, mas eu percebi claramente a reação da minha esposa. E depois que nós saímos do consultório, eu vi que ela não tinha ficado bem, inclusive ela teve um pico hipertensivo. Por N motivos que vocês podem pensar, eu não fiquei com aquele profissional, embora eu soubesse que o diagnóstico era aquele, e nós fomos para um outro profissional. E ao chegar nesse profissional, depois que ele me avaliou a minha tireoide, olhou minha pressão, minha temperatura, conversou comigo, ela perguntou a ele o que ele tem. Ele virou e falou com ela: eu não posso fechar um diagnóstico sem que ele faça uma biópsia, sem que essas coisas possam ficar mais claras para que eu possa dizer com maior certeza para a senhora. Mas o que possivelmente ele tem? Olha, pela idade dele, por ser homem, pela questão, pela imagem, ele provavelmente pode ter um tumor. E isso é grave? Pode ser grave. Pode ser maligno, como a senhora está querendo saber. Mas eu vou dizer à senhora, eu já pedi a Papai do Céu, se algum dia eu tiver que ter um câncer, eu quero ter esse tipo de câncer. Porque é o câncer que melhor responde ao tratamento. E ele vai operar? Nós só vamos saber quando operar, o que vai fazer depois dos exames. Mas se ele tiver que operar, é uma operação que a gente faz constantemente, uma resposta muito boa. E assim foi. E quando eu saí do consultório, eu perguntei a ela, o que você achou? E ela me respondeu exatamente assim: se ele me falasse que precisava cortar o seu pescoço fora, eu autorizava. A relação humana, o respeito,
a afetividade, ele não disse uma mentira. Mas ele soube conduzir diante de uma escuta que às vezes a gente não tem ela completa. E por não ter essa completude, a gente tem que ter maior cuidado, maior expertise nesse contexto. Se especializar em almas é transformar a nossa atividade realmente numa atividade terapêutica. A palavra terapêutica vem, do grego e ela significa que é aquele que leva até Deus. O terapeuta é o indivíduo que, por sua atitude, por sua orientação, pelo seu trabalho, pelo uso das suas técnicas, por todo o seu contexto humano, ele leva o indivíduo a uma situação de alívio, de bem-estar. Quantas vezes no consultório eu ouço dos pacientes ao final da primeira consulta, quando às vezes eu só pedi determinados exames para ter um esclarecimento de alguma comorbidade ou não, em que a prescrição está sendo entregue e o paciente não tomou nenhum remédio, e quando ele se despede, ele olha para os meus olhos e diz: eu estou saindo daqui bem melhor. Eu diria para o senhor que eu acho que eu estou até caminhando para a cura. Geralmente são pessoas com excelente resultado terapêutico. Foi o escutar, foi o considerá-lo como ser humano, foi ver essa integração, corpo, mente, espírito, foi atender a questão da espiritualidade da criatura, a questão da emocionalidade dele, a questão da organicidade do quadro. Tudo isso é fundamental. Independente que eu seja um clínico, um cirurgião, um profissional que faz exames e interpreta exames, um psicólogo em qualquer área, um terapeuta em qualquer lugar, de qualquer escola, essa postura, esse respeito, essa posição de dignidade do outro enquanto ser humano e não como um objeto de observação, isso é fundamental. E nós não podemos nos esquecer. Ter o paciente como um objeto de observação não é ver o paciente, é ver aquilo que eu consigo observar. E no campo da saúde mental, é importante que essa criatura seja escutada, ouvida verdadeiramente, entendida em sua individualidade, porque ela sabe mais dela do que você mesmo. Ela é em si a dona da maior bagagem de conhecimentos dela. Pode ser pequeno, precisando de um grande autoconhecimento, mas é dela e a gente não tem essa propriedade que ela tem. Então, quando nós buscamos refletir sobre esse tema, ele
veio para essa importância. Associar saúde mental e espiritualidade, uma abordagem integral do ser que inclui esses aspectos transcendentes, é se especializar em almas. Para isso, é primordial que a gente se especialize em nós. Para isso, é fundamental que a gente não veja as pessoas como um aglomerado de moléculas e não veja as pessoas simplesmente como expressões de sentimento que muitas vezes são interpretadas moralisticamente sem ser escutadas com o respeito necessário. É entender que a gente é algo mais. É entender que esse algo mais, ele é a real expressão do indivíduo na vida, ele que faz diferença no uso do placebo, ele que faz diferença na resposta terapêutica, porque às vezes a resposta não vem pelo sentimento de culpa, pela não resolução dos traumas e todo esse contexto, mas eu preciso ouvir o indivíduo. Então nós gostaríamos de que vocês também refletissem nessa questão. Lembrando desde já que essa nossa live não fica gravada no Instagram. Se vocês gostaram e acham que alguém poderá se utilizar desses recursos para o seu aprendizado, para a sua melhora como profissional, para ampliar as suas reflexões, em breve ela vai para o nosso canal do YouTube, Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade, onde nós temos centenas de lives, de temas que vocês podem acompanhar, tanto sobre saúde, espiritualidade e o contexto desses dois. No mais, nós queremos agradecer a presença das pessoas. Semana que vem nós estamos de volta. Um beijo no coração para quem está nos vendo ao vivo. Boa noite, dorme com Deus e até a próxima.